Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas que você precisa saber quando vai comprar um imóvel. 5. Veja a matrícula do imóvel. Por que ver a matrícula do imóvel? Veja bem, contra registro público não existe esquecimento, existe negligência. Então você não pode simplesmente descartar a necessidade de simplesmente consultar o registro público. Então conforme você vai comprar um imóvel, você precisa saber que você só vai virar o proprietário desse imóvel pelos meios extrajudiciais aqui. Então a gente não vai falar de uso capião hoje, a gente vai falar sobre compra e venda de imóvel, certo? Então, para você vir a ser o proprietário de forma legal, ou seja, de forma registral, com seu nome no cartório, para ficar tudo certo, ninguém questionar a sua propriedade, você precisa ir atrás da matrícula do imóvel. Você precisa puxar todas as certidões do histórico daquele imóvel. Então, muitas vezes o imóvel era um imóvel maior, ele foi desmembrado para imóveis menores, ou então ele era um imóvel pequeno e daí ele foi remembrado em um único imóvel, e daí uma pessoa resolveu juntar 2, 3 casas ali, construir uma maior, ou então um prédio, por aí vai. Então é necessário que você saiba a peculiaridade do imóvel, de onde ele veio e para onde ele está indo. E principalmente para você saber se existe alguma prenotação na matrícula do imóvel. O que é uma prenotação na matrícula do imóvel? Prenotação significa que existe algum direito, que existe um usufruto, que existe uma penhora, que existe uma indisponibilidade de imóvel num processo tributário, então num processo penal. Então é necessário que você vá atrás da matrícula do imóvel de forma que você não fique de fora da história. A matrícula do imóvel é simplesmente o currículo daquele imóvel, para onde ele foi e para onde ele está indo, ou seja, para a sua propriedade. Então não perca essa possibilidade de ir atrás da matrícula do imóvel. 4. Procure processos do seu vendedor. Se o seu vendedor for uma pessoa física, vá atrás dos processos dele. Não é muito difícil hoje em dia. Com o processo eletrônico, qualquer pessoa pode entrar no site de algum tribunal. Por que eu digo isso? O imóvel ele vai responder por processos na comarca onde ele fica. Então não se estresse para ir atrás de um outro estado, para ir atrás de uma possível ação que tem no outro estado. Procure na comarca onde ele fica. Se o imóvel fica em São Paulo, procure nos cartórios de São Paulo, de preferência na jurisdição que ele fica, certo? Isso pode facilitar muito a sua vida. Você pode acabar descobrindo alguma ação de alguém reivindicando, ou seja, querendo a propriedade daquele imóvel por algum motivo, certo? Por alguma razão jurídica. Então não despreze processos judiciais correndo, porque nem sempre os processos judiciais eles vão para a matrícula do imóvel, salvo algumas exceções onde cabe muito ao exequente ou então ao credor prenotar a matrícula do imóvel, ou seja, anotar que aquele imóvel ele está como um bem arrolado para garantir uma futura execução, né, que a gente chama de uma prenotação. 3. Consulte um advogado. Por que eu digo consulte um advogado? O advogado ele não vai te cobrar mundos e fundos para simplesmente fazer uma pesquisa nisso aí. Ele vai te cobrar um preço justo para acompanhar a negociação até o final. Sinceramente, eu recomendo muito, certo? Não é por eu também ser advogado que eu estou dizendo isso, mas é que, a depender da complexidade da compra e venda, é mais barato consultar um advogado especialista nessa área de imóveis, certo? Então, quem economiza para ter uma consultoria jurídica ali naquela hora pode pagar um preço muito mais caro depois. Segundo, dívidas de IPTU, condomínio e taxa de bombeiro. Por que eu digo isso? Esse tipo de taxa ele pode levar o bem a leilão, certo? Mas o imóvel é um bem de família. Então, o imóvel é um bem de família, mas o imóvel ele responde por essas dívidas. Se existe uma taxa de bombeiro, se existe um imposto predial, no caso um imposto sobre a propriedade de imóvel urbano, ele vai sim responder por esse tipo de dívida. E esse tipo de dívida ele está relacionado ao próprio bem, ou seja, o bem ele fica simplesmente comprometido, porque a dívida é, como a gente chama, da coisa, né? Tem um jargão que a gente chama que é propter rem, ou seja, aquela coisa é própria da coisa. Então, não despreze esse tipo de coisa. Vá atrás da sua certidão de quitação de condomínio, vá atrás da prefeitura verificar o que é que está em aberto de IPTU, vá atrás aí do batalhão de bombeiros mais próximo, que é quem tem jurisdição aí
para lançar esse tipo de taxa, dessa contribuição de bombeiro, certo? E a primeira, atente muito para sinal versus entrada. Por que eu digo isso? Sinal versus entrada e tal. Olha, já aconteceu com clientes da minha consultoria que simplesmente ele foi lá, assinou um contrato. Sendo que muitas vezes a gente as pessoas que não têm esse jargão próprio da área jurídica, eles simplesmente assinam uma coisa. Não, porque o sinal seria uma entrada que eu digo, olha, sinal é uma coisa, a entrada é outra. Certo? A gente vai estar lidando aí com coisas diferentes. Qual é a definição de sinal e qual é a definição de entrada? Entrada é mais uma parcela. Se você dividiu em 10 vezes, olha, a primeira aqui é no valor X e depois vou pagar Y e por aí vai. Agora, sinal, ele tem característica jurídica. Quando ele está presente no contrato, digamos que o imóvel seja 10 mil reais, por exemplo, aqui, e o sinal é 5 mil reais, certo? A pessoa pagou 5 mil reais, mas diz assim, olha mestre, eu desisti da compra aqui, eu não vou querer mais, tudo bem, eu vou reter o sinal. Não, mas eu te paguei 5 mil aqui, era uma entrada. Não, isso aqui é um sinal. Sinal é sinal, entrada é entrada, certo? O sinal, ele incorpora o valor da coisa quando você quer pagar ele todo, ou seja, se o imóvel é 10 mil reais, eu dei um sinal de 5, se eu complementar mais 5, então o imóvel é meu. Agora, se eu desistir, certo? Eu vou ser obrigado a abrir mão do sinal, a pessoa vai reter o sinal, certo? Artigo 417 do Código Civil de 2002, fica aqui uma lição muito importante, não abra mão, certo? E simplesmente, quando a pessoa consulta o advogado, ele vai dizer, mestre, isso aqui é um sinal, certo? Sinal é sinal, entrada é entrada. Eu até pagaria isso aqui se fosse uma entrada, porque se a gente rescindisse o contrato, você me devolvia o valor, ou então te indenizaria uma coisinha ali e estaria resolvido. Mas sinal é sinal, certo? Entrada é entrada. Então não caia nesse conto, certo? Você precisa ter uma noção disso daí. Outra coisa, digamos que você vai comprar um imóvel e vai financiar, certo? Você tem um imóvel com um valor considerável e você, olha, eu quero financiar aqui 50% do imóvel, por aí vai. Uma recomendação que eu dou, certo, como advogado, como consultor, é o seguinte, coloque a entrada para depois que você assinar o contrato com o banco, o contrato de financiamento. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque o banco é melhor, não é porque o advogado é relaxado, é porque o banco ele tem uma assessoria jurídica extremamente complexa. Então, eles vão correr atrás, vão pedir documentos de forma que é praticamente muito difícil, certo? Para não dizer quase impossível, que aquele imóvel venha a sofrer alguma das medidas que eu citei anteriormente, que seria uma ação, uma prenotação e por aí vai. O banco vai fazer uma análise daquele bem para saber se ele está realmente disponível e se ele está de fato disponível para venda, ou seja, que não existe nenhum embaraço jurídico aí. Então não perca essa possibilidade, certo? De deixar para dar a entrada depois de assinar o contrato com o banco. E outra coisa, o contrato com o banco, ele é um contrato extremamente forte, porque o Sistema Financeiro de Habitação, que foi quem estabeleceu esse tipo de contrato de hipoteca com o banco, que é uma alienação fiduciária de imóvel, vai tornar que o imóvel não seja mais da pessoa que está te vendendo, mas aquele imóvel vai pertencer ao banco, ele vai ficar com o banco, alienação fiduciária, vai ficar com o banco. Então, uma vez que você quitou, o imóvel vai do banco para o seu nome. E é muito mais vantajoso para você saber que aquele imóvel vai estar disponível e quando você terminar de pagar, vai passar para o seu nome, do que simplesmente você pagar em parcelas ali, certo? E talvez no final a pessoa venha a passar o imóvel para o seu nome. Então, uma dica que eu dou que isso vai facilitar muito. Outra coisa que outra dica que nesse mesmo passo aqui que eu vou dizer é, caso você deseje fazer uma compra e venda de imóvel privado, necessariamente você vai precisar registrar no cartório de notas e depois no cartório de imóveis. São dois cartórios aí que vão entrar nessa negociação, que são essenciais para que o negócio se concretize. Então você vai precisar simplesmente registrar em dois cartórios. Quando a pessoa financia com o banco, aquele contrato que você assina com o banco, tudo bem, você vai pagar uma taxa, vai pagar um relacionamento, por aí vai. Agora ele vai ser num valor extremamente reduzido comparado ao que você gastaria num cartório de notas, que seria o local onde você faria o contrato de compra e venda entre particulares, para depois pegar aquele contrato e levar no cartório de imóveis. No cartório de imóveis, aquele contrato vai chegar lá, certo? E vai ser averbado na matrícula do imóvel, tá certo?
E outra coisa, uma última dica aqui que eu vou dar, já para encerrar aqui, para a gente não demorar muito, é o preço. Dependendo da complexidade, do embaraço, do grau de dificuldade que você vai ter aí para que aquele imóvel esteja livre, disponível e possível para você incorporar no seu patrimônio, ou seja, para sair do nome de João e para o nome de José, você necessariamente vai, se você vai ter dor de cabeça, então está na hora de você negociar um preço mais barato aí. Diz, olha, esse teu imóvel aqui tá com muita coisa, tá com dívida de PTU, tá com problema contratual, tá com a prenotação da Receita Federal, tá com a bronca aqui, sabe? A gente chama aqui de cabeça de burro, tá uma coisa extremamente difícil de resolver. Então, você vai negociar com base nisso o seu preço. Agora, como eu falei, consulte um advogado, faça a coisa certa, puxe os registros e siga essas dicas que você vai ter sucesso. Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.